Nós estamos recebendo em Sorocaba o Dr. Murilo José de Giacomo, promotor de justiça no estado do Paraná, uma referência nacional na área da infância e juventude. Ele vem trazer para nós o que há de mais avançado na interpretação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Curitiba, que também é uma referência nacional na área de acolhimento integral para a infância e juventude, tem como servir de referência para cidades como Sorocaba, que querem crescer, que querem evoluir, mas com qualidade de vida, principalmente para os nossos jovens. Dr. Murilo, muito prazer em recebê-lo. Eu gostaria de saber quanto o orçamento municipal interfere no acolhimento integral de crianças e adolescentes. Bem, muito obrigado pelo convite, né? É fundamental que nós tenhamos um orçamento que, na forma da lei na Constituição, priorize a criança e adolescente. Nós temos um princípio constitucional, que é o princípio da prioridade absoluta à criança e adolescente, que, na forma do Estatuto, importa na destinação privilegiada de recursos públicos. Recursos públicos nos diversos setores da administração que têm uma atuação direta ou indireta com a criança e adolescente e com as suas famílias. Então, a saúde, a educação, a assistência, a cultura, o esporte, a profissionalização, esses setores da administração, eles têm que, no seu planejamento de ações, no seu planejamento estratégico, na hora de elaborar o seu orçamento, eles têm que pensar, primeiro, em atender demandas na área da criança e adolescente. E aí cabe a órgãos como o Conselho Tutelar, como o próprio Conselho de Direitos, como o Ministério Público, o Poder Judiciário, aqueles que atuam na área da infância e juventude, fornecer informações quanto onde estão as maiores demandas, quais são as maiores deficiências na estrutura de atendimento, para que nós possamos ter incorporado ao planejamento estratégico do município uma resposta, a previsão dos recursos para atender esse tipo de demanda. Então é fundamental que haja essa interlocução entre os diversos órgãos, aqueles que atendem, que estão na ponta e que sentem a dificuldade, e aqueles que são responsáveis pelo planejamento das ações do município, para que nós possamos ter essa resposta em termos de ações concretas, em termos de plano de atendimento, em termos de programas, de serviços, que vão, em última análise, atender as demandas na área da criança e adolescente. Perfeito. Sorocaba é um município que tem uma legislação bastante avançada na área da infância e juventude, mas nós queremos avançar sempre mais. E é importante, como o Dr. Murilo bem colocou, ir buscar em quem está na linha de frente como fazer esse avanço e quais são as necessidades mais prementes do nosso município. Então, nós vamos aproveitar a sua vinda, doutor Murilo, para ouvir também a presidente do Conselho Tutelar e a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança, para que elas diretamente consultem sobre questões ligadas à infância e juventude. Doutor Murilo, é uma satisfação recebê-lo aqui no município, poder contar com o seu apoio, com a sua formação e experiência. Eu gostaria de saber qual é o papel do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente na proposta de referendar o fortalecimento da rede do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Bem, o Conselho de Direitos ele é o órgão que, digamos assim, ele centraliza toda a rede. Porque, primeiro, ele é composto por representantes do governo e dos setores do governo que vão atuar direto ou indiretamente na área da criança e adolescente, e nós também orientamos que também seja composto, ou pelo menos tenha uma assessoria direta de setores de planejamento e finanças do município, porque, afinal de contas, vamos lidar com orçamento, vamos lidar com questões estratégicas, o planejamento das ações do poder público, e da sociedade. Então, de um outro lado, nós temos também um componente social, para que a sociedade realize o chamado controle social, participe também ativamente dos projetos, do planejamento das ações que vão ser desempenhadas na área da criança e adolescente. A ideia da criação do Conselho de Direitos é justamente que nós tenhamos políticas de Estado, no sentido amplo da palavra, ou seja, políticas que sobrevivem aos mandatos dos governantes, que não se limitam a 4 anos, que é o período de mandato que o governante tem, que elas possam ser sempre, claro, aperfeiçoadas, mas que elas não sejam interrompidas, que as ações que são definidas como ações estratégicas para a área da infância, elas não fiquem à mercê da troca, da alternância no poder, que é da essência do regime democrático.
Então, a ideia é fazer com que nós tenhamos um órgão que não é um órgão vinculado a um partido político ou um órgão que tem, né, um mandato definido ou um definido no tempo, e que nós possamos ter um órgão de uma composição plural com a participação da sociedade para que nós possamos definir essas políticas de Estado, inclusive, né, quando se fala em planos de atendimento, né, um plano de atendimento à saúde da criança, da educação, da assistência, etc., se fala em plano decenal, quer dizer, planos que devem se estender por 10 anos, né, são planos que vão procurar estabelecer metas estratégicas para serem atendidas ao longo dos próximos 10 anos, e, evidentemente, aí nós temos vários mandatos de governantes sendo atingidos, né, por esse período. Então, o que nós precisamos é fazer com que a sociedade conheça e participe mais do Conselho de Direitos. Precisamos fazer com que o Conselho de Direitos ele realmente chame para si a responsabilidade para discutir os problemas, trazendo dados, informações que são fundamentais para que eu possa, a partir do diagnóstico da realidade, estabelecer esse planejamento estratégico para resolver os problemas e, evidentemente, trazendo, né, os representantes do governo e da sociedade para um debate qualificado, para que nós possamos ter enfim, a definição dos planos de atendimento para os diversos setores da administração, que, direto ou indiretamente, vão ser responsáveis pelo atendimento de crianças, adolescentes e famílias. Então, o Conselho de Direitos ele centraliza, né, aquilo que a gente chama de rede de proteção, e, evidentemente, que o Conselho de Direitos ele vai ter como uma das tarefas também a articulação da rede. Vai ter como outra tarefa a participação no processo de elaboração do orçamento, né? E uma deliberação do Conselho de Direitos, ela tem que ser entendida como uma deliberação do próprio poder público, porque em matéria de infância e juventude, o órgão que detém a competência constitucional para deliberar a política pública para a infância é o Conselho de Direitos, que ele integra a estrutura administrativa do governo, porque, como eu disse, tem na sua composição representantes do próprio governo, mas também a sociedade está lá presente para justamente exercer o controle social, levar as suas propostas e participar dos debates e da definição de quais são as políticas, de quais são os programas, os serviços que têm que ser implementados na saúde, na educação, assistência, cultura, esporte, lazer, enfim, os órgãos corresponsáveis para o atendimento de crianças, adolescentes e famílias. Doutor Murilo, é um grande prazer recebê-lo aqui na nossa cidade de Sorocaba. E eu gostaria que o senhor dissesse qual é a sua visão acerca da atuação do Conselho Tutelar junto ao sistema de garantias de direitos. Bem, o Conselho Tutelar ele foi concebido na perspectiva de desjudicializar o atendimento, para que justamente a proteção, a defesa, a promoção dos direitos de criança e adolescente fosse efetuada sem necessidade da judicialização. Antigamente, na época do Código de Menores, para que eu pudesse atender uma criança e adolescente e, né, assegurar os seus direitos, eu tinha que judicializar o atendimento, eu tinha que levar até o Poder Judiciário aquela demanda para que o juiz, então, decidisse por esse ou por aquele atendimento. Pela sistemática do Estatuto, primeiro, né, antes mesmo do Conselho Tutelar, o poder público tem que se organizar, tem que organizar os seus programas, os seus serviços, os seus órgãos públicos, as suas políticas, para prestar um atendimento espontâneo e prioritário à criança e adolescente. Mas, se houver crianças e adolescentes que ainda assim têm problemas, o Conselho Tutelar pode identificar onde estão essas crianças, inclusive tem que ter uma atuação também, né, preventiva, né, não tem que ficar no gabinete, mas sim sair a campo para identificar os problemas, e uma vez que identificou os problemas, vai fazer o encaminhamento daquelas crianças e adolescentes e famílias, né, o Conselho Tutelar também atende famílias, também é um órgão de proteção à família, para os programas e serviços que o município possui. Se, eventualmente, o Conselho Tutelar detecta falhas na estrutura de atendimento à criança e adolescente do município, aí o Conselho Tutelar também tem o papel de levar às autoridades, levar ao Conselho de Direitos, levar ao próprio Poder Executivo, Poder Público, informações quanto a essas falhas que existem, para que possa haver uma adequação dos programas, dos serviços, a criação de novos programas e serviços, contratação de profissionais. Ou seja, o Conselho Tutelar tem que ter também uma preocupação de resolver problemas estruturais. Inclusive, tem uma atribuição do Conselho Tutelar, que é uma competência, uma responsabilidade, um dever do Conselho Tutelar, que é assessorar o Poder Executivo na elaboração da proposta orçamentária, para que o orçamento público ele seja o espelho daquelas demandas que existem no município na área da infância e juventude. Quer dizer, eu preciso conhecer onde é que estão os problemas e, a partir do conhecimento da realidade, investir recursos públicos de forma, né, planejada, né, estratégica, para resolver os problemas e estruturais. E uma questão interessante, e um diferencial do Estatuto em relação ao Código de Menores, que era a lei anterior ao Estatuto, é que, na época do Código de Menores, somente havia uma intervenção do poder público e do Poder Judiciário quando, né, aquela criança ou adolescente, que na época era chamado menor, genericamente, ele já estava com seus direitos violados.
Hoje em dia, a proposta do Estatuto é uma atuação preventiva, quer dizer, eu não preciso esperar que o direito seja violado para somente então agir. E o poder público, na hora de elaborar uma política pública, tem que se preocupar também com a prevenção. Tem que se preocupar em atender os problemas na sua origem, definir, descobrir quais são as causas principais dos problemas que afligem a criança e o adolescente, e o Conselho Tutelar pode ajudar, pode contribuir a apontar essas causas, juntamente com outros órgãos que atuam na área, e a partir daí eu vou preventivamente desenvolver estratégias para corrigir essas falhas, corrigir os problemas e evitar que aquela criança, né, por exemplo, uma situação típica, né, uma criança que está fora da escola, ela, se não for trazida logo de volta para a escola, é uma criança que vai fatalmente se envolver com substância psicoativa e amanhã ou depois está praticando atos infracionais. Quer dizer, eu não preciso esperar que ela pratique um ato infracional, que ela se envolva com um crime, uma infração penal, para somente então agir. Eu posso preventivamente, e devo preventivamente, atuar, inclusive desenvolvendo uma política pública de prevenção à própria evasão escolar, para evitar que haja evasão, e em havendo a evasão e abandono escolar, eu possa realizar rapidamente uma intervenção, e não só via Conselho Tutelar, mas por intermédio da rede, de todos os que integram a rede, os diversos componentes da rede, e rapidamente trazer essa criança de volta, através de uma intervenção junto à criança e junto à sua família. A atuação junto à família também é fundamental. E eu posso fazer isso em outros setores, quer dizer, eu não preciso esperar que haja o problema para somente então agir. E um dos papéis mais importantes do Conselho Tutelar, né, eu vejo dessa forma, é justamente essa atuação no plano coletivo e preventivo. Quer dizer, eu não vou simplesmente administrar o prejuízo e ficar esperando que surja um problema para eu atender. Não, é o Conselho Tutelar indo atrás, onde é que estão as maiores demandas e falhas na estrutura, para que eu possa, a partir daí, assessorar o Executivo, fornecer os dados necessários ao Executivo, para que o Executivo, no seu planejamento estratégico, já contemple essas demandas com uma política pública consistente, né, e com um plano de atendimento, né, elaborado de forma intersetorial e que tenha, né, alternativas de prevenção e atendimento para criança, adolescente e família. Então, quer dizer, é fundamental que haja essa interação entre o Conselho Tutelar e o Poder Público, o próprio Conselho Municipal dos Direitos da Criança, que delibera a política, para que nós possamos ter o conhecimento da realidade e, a partir daí, trabalhar na perspectiva de transformar essa realidade. É importante receber a informação do Dr. Murilo Giacomo, porque ele vem de Curitiba, uma cidade que é referência nacional na área de proteção integral à infância e juventude. Sorocaba ainda passa por um processo de desenvolvimento da rede de proteção, e eu queria saber do Dr. Murilo, qual é a estrutura mínima que o Conselho Tutelar, ou qual é a estrutura ideal de um Conselho Tutelar numa cidade de 600 mil habitantes como Sorocaba? Bom, de acordo com o CONANDA, né, que tem uma norma de referência, tem uma resolução específica sobre o Conselho Tutelar, o ideal é que haja um Conselho Tutelar, né, composto por 5 membros, para cada grupo de 100 mil habitantes. Essa é uma recomendação, uma resolução do CONANDA, que seria interessante que fosse respeitada por todos os municípios. Mas, além do Conselho Tutelar, além dos conselheiros tutelares, é importante que o Conselho Tutelar tenha uma estrutura administrativa de apoio e que tenha também à sua disposição uma equipe técnica interdisciplinar. Porque o Conselho Tutelar ele é composto por pessoas da sociedade e ele não é, em regra, composto por técnicos ou por pessoas que têm, né, especialização em saúde, em educação, assistência, embora possa ser composto também por esses profissionais. E o que nós queremos é que haja uma assessoria técnica ao Conselho Tutelar, para que quando surgirem problemas, especialmente aqueles problemas mais difíceis de resolver, nós possamos recorrer a essa assessoria para que ela realize um diagnóstico completo daquela situação e possa elaborar, respeitados os princípios do próprio Estatuto, inclusive ouvindo a própria família, ouvindo a própria criança e participando com eles, né, da elaboração do chamado Plano Individual de Atendimento, que vai ser a proposta para resolver o problema daquele caso em particular. E claro que cada caso tem as suas peculiaridades, cada caso vai ter que ser trabalhado, né, de acordo com as suas dificuldades, né, e a sua complexidade. Então, é fundamental que o Conselho Tutelar tenha essa assessoria à sua disposição, de preferência diretamente vinculada ao órgão, mas pode, se necessário, até utilizar a rede de proteção, os técnicos, os profissionais que atuam na rede de proteção. Claro, aí tem que ter esse combinado, digamos assim, entre o Conselho Tutelar e os órgãos públicos que compõem a rede, para que nós possamos ter, sempre que necessário,
o suporte técnico desses órgãos para realizar os diagnósticos e, evidentemente, no momento seguinte, também já efetuar o atendimento desses casos, porque o que interessa, né, não é, como eu costumo dizer, a aplicação de uma medida pelo Conselho Tutelar. O que interessa é o atendimento daquela demanda pelo poder público, pelo setor competente, e nunca por um único órgão ou por um único profissional, sempre na perspectiva de uma atuação em rede. E que quando houver alguma dificuldade, né, pontual no atendimento de um determinado caso, que esse profissional que faz o atendimento saiba que tem à sua disposição outros profissionais dentro da rede a quem ele pode recorrer. Inclusive, a ideia, né, de uma política pública é também definir fluxos de atendimento, né, entre os diversos integrantes da rede, para que nós possamos rapidamente detectar que houve a falha e, a partir daí, realizar uma intervenção imediata, né, para que possa aquela falha ser suprida, ser corrigida. Então, é muito importante que o Conselho Tutelar tenha, né, essa assessoria na sua disposição, na equipe técnica de apoio, equipe administrativa, para poder exercer o trabalho permanente. O Conselho Tutelar ele tem um caráter institucional, a gente às vezes esquece isso. Embora os conselheiros eles sejam eleitos, né, agora para um mandato de 4 anos, né, cada 4 anos serão eleitos para cumprir o seu mandato, mas o Conselho Tutelar como instituição, ele é permanente, ele não pode deixar de existir. E ele tem que ter também uma estrutura permanente por parte do poder público, né, que vai caber a ele fornecer, e que vai incluir, né, não só um pessoal administrativo, mas também uma equipe técnica de apoio e, evidentemente, os meios para que ele possa cumprir o seu papel, veículo, computador, telefone celular, né, condições de receber denúncias e de atender rapidamente aquelas denúncias que foram recebidas, para que possa dar uma resposta adequada para a população. O município de Sorocaba já avançou bastante com uma legislação municipal específica de proteção na área da infância e juventude, mas fica evidente, pelo depoimento do Dr. Murilo de Giacomo, que nós precisamos avançar ainda mais. É lógico que há necessidade de um orçamento criança, é lógico que há necessidade de uma estruturação maior do Conselho Tutelar na nova legislação que tem que se adaptar à última alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, aumentando o número de conselheiros talvez de 20 para 30, estruturando o Conselho Tutelar como órgão permanente. Essa legislação também deve prever recursos no orçamento municipal para a política pública de proteção à infância e juventude, e esses são os avanços que nós esperamos conseguir, doutor Murilo. O senhor acredita que Sorocaba está no caminho certo? Olha, pelo que eu vi, eu acredito que sim, né? Já existe essa preocupação e trabalho realmente em rede, né, com o diálogo entre os diversos integrantes do sistema. Já há previsão, inclusive, né, de reuniões muito mais frequentes dos Conselhos de Direitos da Criança e Adolescente. No Conselho de Direitos, aqui em particular, nós temos, em boa parte dos municípios, reuniões mensais. Aqui, pelo que eu ouvi, as reuniões são semanais. É ótimo que isso aconteça, porque as demandas, né, os problemas que nós temos que resolver são enormes e nós precisamos de uma dedicação maior, né, e a função, o papel do Conselho de Direitos dentro desse contexto, né, de formular política, ela não pode ser negligenciada, né, não pode ser menosprezada. Nós precisamos realmente valorizar o Conselho de Direitos, valorizar o Conselho Tutelar, valorizar os órgãos públicos que prestam atendimento à criança e adolescente e, evidentemente, né, temos que ter não só o discurso, mas temos que ter, né, o preto no branco, quer dizer, na hora de elaborar o orçamento, né, como você falou, o orçamento, de fato, ele tem que ser um orçamento prioridade de criança, um orçamento que prioriza a criança e adolescente. E lembrando que nós não queremos um favor do poder público, o que nós queremos é que o poder público cumpra a lei e a Constituição, porque são a lei e a Constituição que determinam essa prioridade absoluta. São a lei e a Constituição que determinam que os órgãos públicos eles têm que, no seu planejamento estratégico e na sua execução, na execução das ações que lhes cabem, das políticas sob sua responsabilidade, que pensar primeiro, né, um atendimento de criança e adolescente e adequar os equipamentos públicos a um atendimento prioritário a demandas na área da criança e adolescente. Então, o que nós queremos simplesmente é que se cumpra a lei, que se cumpra a Constituição. E, evidentemente, que, ainda que nós estejamos já avançados em relação a outros municípios, podemos avançar cada vez mais. Enquanto a tão sonhada proteção integral à criança e adolescente, que está prevista e prometida para todos, já no artigo 1º do Estatuto, não for alcançada, nós não podemos descansar. E a gente sabe que, infelizmente, né, não só em Sorocaba, mas como no Brasil como um todo, nós ainda temos um longo caminho a trilhar nesse sentido. Temos que agradecer imensamente a visita do Dr. Murilo de Giacomo aqui em Sorocaba, ele que veio do Paraná, ele é membro do Ministério Público do Paraná, pertencente ao Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente do Paraná, e autor de um Estatuto da Criança e do Adolescente anotado e interpretado. Dr. Murilo já nos antecipou, e nós vamos anunciar isso em primeira mão, a possibilidade de imprimir este livro em Sorocaba, com comentários do Dr. Murilo, para justamente poder
ampliar e aumentar a nossa rede de proteção, a fim de que o Estatuto efetivamente seja cumprido em Sorocaba. Muito obrigado pela sua visita. Eu é que agradeço a oportunidade, mais uma vez, e digo que todos nós que atuamos na área da infância, nós precisamos nos qualificar para poder prestar um atendimento também de qualidade à criança e adolescente. Eles precisam disso, eles merecem isso, eles têm direito a isso. E é fundamental que nós tenhamos alguns denominadores comuns, que nós falemos a mesma linguagem, que nós possamos realmente sentar numa mesma mesa e discutir, né, de igual para igual os nossos problemas e tentar juntos encontrar soluções para esses problemas. Esse é que é o sentido do trabalho em rede, esse é que é o sentido, né, da articulação de ações prevista há tanto tempo pelo Estatuto. E o que nós queremos é que a sociedade também participe, porque o Estatuto, quando ele fala das diretrizes da política, uma delas é mobilização da opinião pública no sentido da indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade. Quer dizer, a sociedade, ela precisa participar, inclusive precisa conhecer um pouco melhor a lei. A gente sabe que as pessoas, às vezes, têm uma noção equivocada a respeito da lei, criticam o Estatuto sem conhecer. Eu também já fiz isso. Né? E no momento em que eu conheci o Estatuto, que eu comecei a compreender a sua proposta, né, para a área da criança e adolescente e para a sociedade brasileira, eu vi que o caminho realmente ele estava no cumprimento da lei, e é por isso que hoje eu sou um dos seus maiores defensores e sou um dos lutadores pela implementação integral daquilo que está expresso no Estatuto. Não porque está na lei, mas porque realmente é o caminho que nós vamos ter para encontrar a cidadania para as nossas crianças e um futuro melhor para o Brasil como uma nação que nós queremos seja uma nação desenvolvida de primeiro mundo.